Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre regras e princípios. Robert Alex ensina que as normas jurídicas são divididas em duas categorias. Vamos verificar ali no nosso slide. Normas jurídicas se dividem em princípios e regras. Mas o que são princípios e regras? Vou ler alguns conceitos para vocês. Canotilho diz que princípios são os valores fundamentadores da ordem jurídica. Miguel Reale diz que princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento. E Canotilho diz ainda que regras são normas que impõem, permitem ou proíbem que se faça algo. Como nós podemos verificar, princípio é um conceito mais genérico, é algo mais abstrato, são valores, são fundamentos, são um norte que as normas jurídicas têm que seguir. Tanto o legislador, na hora de realizar as normas jurídicas, ele deve observar os princípios, como também o aplicador da norma também deve observar os princípios. Podemos comparar o ordenamento jurídico com uma árvore frutífera, onde o tronco representará os princípios, que é a base, é o fundamento, e os frutos representarão as regras, que provêm desses princípios. Então, por exemplo, se nós temos uma árvore que é uma macieira, dessa árvore só vão nascer maçãs. Então, as regras têm que estar de acordo com os princípios que regem essas regras. E o legislador, no momento de realizar as regras jurídicas, as normas jurídicas, ele vai estar atento aos princípios que regem essas regras. Tá, mas onde nós vamos encontrar as regras e princípios? Somente na Constituição? Não, nós podemos encontrar regras numa lei ordinária, princípios numa lei ordinária, no nosso Código Civil, por exemplo, nosso Código Tributário, Código Penal, da mesma forma numa lei complementar, mas também nós temos os princípios constitucionais e as regras constitucionais. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de princípios e regras para ficar mais fácil o entendimento da matéria. O artigo 1º, inciso 3 da Constituição, diz, por exemplo, que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é um princípio, é um valor, é algo que irradia para todo o ordenamento jurídico. Da mesma forma, o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade, o direito à vida, a vida é um princípio, a liberdade é um princípio, a igualdade, que é outro princípio, e a segurança e a propriedade. Então, como nós podemos ver, nós encontramos vários princípios na nossa Constituição Federal. Agora vamos ver os exemplos de regra. Como disse Canotilho, a regra ela pode impor, permitir ou proibir. Vamos começar por aquelas regras, alguns exemplos de regras que impõem uma conduta. O artigo 7º, inciso 8º da Constituição, diz que são direitos do trabalhador o 13º salário. Então aí nós temos uma imposição. O trabalhador tem direito a receber o 13º salário e o empregador a obrigação de pagar o 13º salário. O artigo 143 da Constituição diz que o serviço militar é obrigatório. Veja bem, uma imposição é obrigatória. O artigo 229 da Constituição diz que os pais têm o dever de assistir e educar e criar os filhos menores, bem como depois os filhos maiores também têm o dever de dar assistência e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. Então nós temos aí uma regra impositiva que obriga tanto os pais quanto os filhos a dar assistências uns aos outros. Agora nós vamos ver exemplos de regras que proíbem uma conduta, proíbem a pessoa de fazer algo. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição, diz que a casa é o asilo inviolável da pessoa e ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então veja bem, eu não posso invadir a residência de alguém. Ela proíbe, essa regra proíbe que eu invada a residência de alguém. O artigo 220 da Constituição, inciso 2º, Parágrafo 2º, diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então nós temos aí uma vedação, uma proibição imposta na Constituição. Essa é uma regra proibitiva. Vamos ver agora exemplos de regras que permitem a pessoa fazer algo. Não obrigam, permitem. O artigo 5º, inciso 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. A pessoa não é obrigada a trabalhar, mas é livre, se ela quiser, permite que ela trabalhe.
O artigo 226, inciso parágrafo 6º da Constituição, diz que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. A pessoa não é obrigada a divorciar, mas se ela quiser, a lei permite que ela se divorcie. Então, nós verificamos que a Constituição Federal ela tem no seu interior princípios e regras. Vamos concluir a nossa aula de hoje, lembrando da nossa árvore, que representa o nosso ordenamento jurídico. O princípio seria o tronco dessa árvore. Então, princípios são os valores, fundamentos que irradiam para todo o ordenamento jurídico. E regras seriam os frutos dessa árvore, que são normas que impõem, permitem ou proíbem a pessoa de fazer algo. Se você gostou dessa aula, inscreva-se em nosso canal e curta os nossos vídeos.